May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. You walk alone. Olá, tudo bem? Aqui é o Vinícius Martinez e hoje eu vou comentar a respeito do homeschooling. Bom, eu compreendo o motivo que leva pais a educar seus filhos dentro de casa. Afinal de contas, estamos numa sociedade em que as escolas realmente mais atrapalham do que ajudam. Muitas vezes acaba que por influenciar esses jovens e crianças a caminharem numa vida desregrada, corrompendo-os, né, e afastando-os de Deus mesmo. Então é natural que da parte dos pais surja o desejo de que essas crianças, esses jovens, sejam protegidos desses males que as escolas de nossos tempos proporcionam. Bom, todavia, embora eu compreenda isso, eu não apoio o homeschooling. E direi o porquê. Bom, antes de dizer por que eu não apoio, obviamente que o homeschooling, dentro dessa circunstância em que se vê que os filhos podem vir a se perder, e sendo a missão dos pais é educar os filhos para o céu, então é válido. É válido valer-se do homeschooling quando se trata da salvação dos filhos, da alma dos filhos. Quando realmente não tem uma escola legitimamente católica, coisa que é bem difícil, e quando se sabe que as escolas que o filho pode vir a estudar realmente são escolas que a perdição já tomou tudo. Bom, dentro desse contexto, o homeschooling é válido. Todavia, embora seja válido, não significa que ele seja a maneira correta e ideal de educar as crianças. Porque temos a doutrina da igreja, o magistério da igreja. E eu não apoio o homeschooling justamente porque o magistério, ele ensina que é necessário haver escolas católicas. Portanto, nós católicos devemos defender a existência de escolas católicas, ainda que não tenhamos escolas católicas em quantidade. O homeschooling, ele é um recurso válido, todavia não é o que a igreja quer. A igreja quer que tenhamos escolas, colégios católicos. E isso é por uma razão muito simples. O homem, como já nos ensina Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, é um animal político. Animal político aqui se entende por um animal, um ser racional que vive em sociedade. A família por si mesma, ela é incapaz de dar a uma criança, né? O pai e a mãe é incapaz de dar à criança os meios necessários para que ela atinja a sua excelência enquanto ser humano meramente natural e também a sua finalidade última no campo sobrenatural, que é Deus mesmo, onde a natural está subordinada à sobrenatural e deve fazer com que ele possa alcançar a sobrenatural. Ou seja, não consegue a família por si mesma caminhar a criança, o jovem, para atingir a sua finalidade última. Razão essa que é necessário que tenhamos um Estado, um governo e também a igreja para nos orientar. Como já nos ensina Platão, o Estado é como que uma extensão da alma humana. Sendo uma extensão da alma humana, significa que o inferior se subordina ao superior. E o Estado, ele é gerenciado e orientado por pessoas. Ora, o Estado em si mesmo é uma sociedade perfeita. E a sociedade da família, a instituição mãe da sociedade, ela é uma sociedade imperfeita, justamente pelo que eu disse anteriormente, de que ela não pode proporcionar que a criança, o jovem, atinja a sua finalidade última. Então, temos que é uma sociedade perfeita, todavia, por ela ser gerenciada por outras pessoas, e sabemos que os homens estão sob o regime do pecado original, significa que também o Estado não pode atingir a sua finalidade última, que é a mesma finalidade última da família. Por que é o Estado? Estado
é um conjunto de famílias que vivem em comum ali dentro daquele espaço, da nação. Motivo este que o Estado tem que ser subordinado ao poder espiritual, que é a igreja, porque é a igreja, sustentáculo, coluna da verdade, pode direcionar tanto o Estado quanto as famílias individualmente para atingir a sua finalidade última, que é Deus mesmo. Bom, tendo essa visão claríssima que nos é ensinada pelos doutores da igreja, pelos teólogos e filósofos, vemos que realmente o ideal é que tenhamos escolas católicas. E isso fica visível na encíclica escrita pelo Papa Pio XI, a Divini Ilius Magistri, que todos devem ler para compreender o real papel da educação católica na família e na sociedade, enfim. Por isso que não posso apoiar o homeschooling, porque ele não é a forma correta e ideal de educar uma criança. E lembremos-nos que o homeschooling ele surge em seio protestante. O homeschooling como concebido atualmente. Dirão alguns, mas na antiguidade e na Idade Média se tinha educação domiciliar. Sim, havia educação domiciliar, homeschooling, só que ele tinha uma especificidade diferente da que tem hoje. Lembremos-nos que o homeschooling antigamente era dirigido para a classe nobre, para a realeza, para a nobreza. Hoje não existe uma nobreza, uma aristocracia. Não há diferença alguma entre uma pessoa que é rica e uma pessoa pobre. Motivo este que era necessário valer-se do uso do homeschooling para diferenciar as pessoas da realeza das pessoas da plebe. E, bom, outra coisa que temos de nos lembrar é que o homeschooling ele tem alguns problemas de aplicação. O primeiro é o econômico. O homeschooling ele se torna acessível apenas por uma classe média alta para cima. Obviamente que há exceções de famílias aí que são de classe média média ou classe média baixa que conseguem aplicar o homeschooling, mas é uma exceção. Uma exceção. O que mais ocorre, na maioria das vezes, é uma família que tem condições financeiras estáveis, suficientemente capaz de que a mãe fique em casa e dedique-se a ensinar seus filhos nas matérias essenciais da escola, a saber, do ensino fundamental 1 até o ensino médio. Todavia, isso não é a realidade da maioria esmagadora das famílias católicas. A maioria esmagadora das famílias católicas são assalariadas que ganham salário muito baixo, tendo por necessidade, às vezes, de que tanto o pai quanto a mãe trabalhem e deixe assim as crianças numa escola. É uma situação complicada, triste, consequências do maldito feminismo, da emancipação feminina, que ingressou aí as mulheres no mercado de trabalho competitivo e, a meu ver, isso realmente é uma coisa irreversível na situação civilizacional em que nos encontramos. Outro problema do homeschooling, do fato de que a maioria esmagadora dos pais são incapazes de ensinar uma criança, um jovem, todas as matérias que são ensinadas na escola. Realmente, eu não vejo como, por exemplo, uma mãe saber ensinar português, matemática, história, geografia, física, química, biologia. Realmente, uma pessoa ensinar bem todos esses conjuntos de matérias, a meu ver, fica realmente complicado. Tendo em vista que essa mãe teria de se dedicar inteiramente para ensinar esse conteúdo todo. Teria de se dedicar totalmente. Motivo este que é acessível, inclusive, apenas para quem é de classe média alta. Para mãe que fica dentro de casa, em que pode dedicar seu tempo para educar seus filhos. Só que mesmo que essas pessoas tenham tempo, no caso, as condições financeiras necessárias para educar essa criança, no caso os pais e as mães, não são capazes de dar uma base sólida nas matérias escolares. Realmente, 99% é incapaz de fazer uma coisa dessa. Porque ainda que conte com a ajuda de materiais didáticos feitos por professores católicos, o fato é
que tanto o pai quanto a mãe deve saber o conteúdo que ali está no material didático e conseguir ele transmitir a seus filhos. E mais um motivo também de dizer que o homeschooling é inviável economicamente é o fato de que os próprios materiais didáticos e também a presença de tutores, de professores particulares, é uma coisa que está fora de cogitação no quesito das famílias católicas em geral, porque é muito caro. Outra crítica que tem de fazer, críticas, né, a serem feitas ao homeschooling, cuidados que devem ser tomados para aqueles que fazem homeschooling. Como eu disse, eu não apoio o homeschooling, todavia também não condeno quem faz, desde que não caia nesses equívocos. Por exemplo, hoje existe um ideal no meio católico de que todos nós temos de ser intelectuais, mas isso não é verdade. A vida intelectual é algo que é para poucos. Não são todos que são chamados à vida intelectual. Não são todos que devem ter o ofício de pensar e querer, com isso, contribuir intelectualmente para a sociedade ou para a igreja, ou coisa do tipo. Então, acontece que às vezes tem uma supervalorização da vida intelectual a tal ponto que torna-se mais importante ter um filho erudito do que um filho santo, um filho virtuoso. Ainda que às vezes os pais digam que, não, eu quero que meu filho seja santo e tal, mas eles acabam colocando tanto conteúdo, né, de filosofia, coisas do tipo, literatura, acabam que colocando a erudição acima da vida moral do filho. E de nada adiantará um filho erudito se ele não for virtuoso. Ele vai se perder. A vida intelectual, ela é sim um ofício muito nobre. Alguns são chamados a isto, mas não são todos. A maioria esmagadora não são todos. E é um erro da parte dos pais querer exigir que os filhos sejam eruditos. Não. O papel dos pais é garantir uma educação sólida, moral dos seus filhos, na fé, ensinar o que é necessário para que ele seja salvo e para que ele também consiga adquirir um ofício e viver na sociedade. Porque é necessário também que, a menos que a pessoa não venha a ser, né, um padre, um religioso, mas se for a vir um leigo, ele tem de ter um emprego para poder se sustentar na vida temporal. Outro problema também cometido é quando se coloca o homeschooling como solução definitiva, quando ela é um recurso, um meio emergencial. E isso acontece sim. Eu já vi muita gente colocando o homeschooling como uma forma verdadeira de se educar a criança católica, mas está errado. Está errado. Basta ler a Divini Ilius Magistri do Papa Pio XI. Basta ler os escritos de educação dos santos doutores. O magistério nos ensina que a educação, né, a pré-educação, vem dos pais e a educação se completa com as escolas do Estado ou da igreja e com a igreja. É assim que deve funcionar, porque o ser humano é um animal político. Ele vive em sociedade, ele não vive num núcleo fechado. É por isso que precisamos uns dos outros, porque um contribui com o outro para que o outro atinja a sua finalidade última. E o homeschooling, ele não proporciona isso. E então, quando se vale do homeschooling como uma alternativa emergencial para salvar o filho de uma escola que venha corromper ele e fazer com que ele caia na concupiscência, nas paixões da vida que o levem ao inferno, é extremamente válido da parte dos pais recorrer a esse recurso. Mas tem de se evitar cair nesses três equívocos, que é exigir da parte do filho que ele seja um grande intelectual, superestimando a vida intelectual, enchendo o filho de estudos desnecessários, não ver nisso uma solução definitiva e também não ver nisso a verdadeira forma de educar católica, porque não é.
Então, por fim, não tenho nada contra quem faz o homeschooling, não tenho nada contra. Eu desejo que essas pessoas consigam educar bem os seus filhos. Porque realmente hoje as escolas são um antro de perdição. Porque ainda que as crianças não venham a se corromper moralmente, por vezes a escola não cumpre nem a sua função de ensinar a criança a vir a ter um ofício no futuro. Às vezes não consegue nem ensinar o português e a matemática elementar. A escola hoje é uma catástrofe, de fato. E realmente a maioria esmagadora dos colégios que se dizem católicos não são católicos, é um antro de humanismo, naturalismo, modernismo. Só tem católico no nome. Fora que são mensalidades absurdamente altas e que realmente nesse caso convém dar educação domiciliar, que é colocar o filho num colégio ruim desses. Agora, se você tem na sua cidade um colégio católico e você tem a condição de colocar seus filhos nessa instituição, se você escolher colocar seu filho na educação domiciliar e não colocar naquele colégio, sendo que você tem disponibilidade e capacidade de colocar seu filho na escola, você está errado. Você está contrariando o que a igreja nos ensina, deixando dominar-se pelo espírito liberal que vem justamente do seio protestante. O homeschooling vem de seio protestante. E isso está atingindo agora os meios católicos. E todo mundo está achando bonitinho isso daí. Agora temos um grande mercado que envolve essa questão de homeschooling. Muitos livros, muitos artigos, muitas coisas que apoiam iniciativas e muito dinheiro rodando aí no meio. Obviamente que tem famílias que fazem uso correto do homeschooling, mas não podemos de jeito nenhum apoiar o homeschooling como coisa católica. Ela não é. É um recurso emergencial. E é por isso que eu, Vinícius, não apoio o homeschooling, todavia respeito quem o faz por necessidade. É isso aí. Deus lhe abençoe. Salve Maria Santíssima.